Eu sou a Yasmin. E eu sou a Sucena. E você tá ouvindo mais um episódio do Errando em Público. O podcast onde a gente te conta os processos emocionais por trás de criar hábitos, traçar suas metas, conseguir alcançar suas metas e fazer você se sentir um humano mais seu próprio e menos o humano padrão de 2024. Se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você já ouve, seja bem-vindo de volta e espero que você goste desse episódio. Se você tá no Spotify, lembra de seguir o podcast, dar aqui as estrelinhas que você acha que a gente merece. E sempre tem um lugar para você comentar no episódio e responder a enquete que a gente deixa aqui para saber um pouquinho mais de vocês. A gente não consegue responder os comentários, mas a gente lê todos e são todos muito acolhidos aqui no coraçãozinho das pessoas. Inclusive é o que a gente tem de informação para saber se vocês gostaram ou não do episódio, né? Então, assim, não dá para saber muito, pra gente, que a gente não tem bola de achei isso aqui muito doido. A gente explica de novo, a gente fala, é doideira mesmo, sinto muito. É isso. E se você tá no YouTube, é o mesmo processo. Seguir o canal, comentar no episódio, curtir e falar aí o que você achou. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo que comenta, ouve, compartilha com a gente o que vocês pensam. Vocês são incríveis. Gente, quero lembrar que antes da gente começar oficialmente o podcast, que tá fazendo calor para um caralho, né? Muito calor. Então, vamos lembrar de andar com garrafinha de água, de passar um protetor solar, de usar um boné, uma coisa assim. Um óculos de sol. Não tá parecendo que é negócio, ebulição global mesmo. Então, a partir de agora, a gente tem que começar a tomar cada vez mais cuidado com o calor. Então, e aí, lembra de hidratar? Né? Lembra de hidratar. Lembra as pessoas perto de você que elas precisam se hidratar? Vamos fazer uma grande corrente de beber o máximo de água que a gente liga puder? pro seu avô e fala, vô, tá bebendo água? Então é isso. E outra coisa, gente. Tô me sentindo muito... Nossa, esses dias eu tô muito sem energia. Tô muito cansada. Não tô dando conta de nada. Lembra que tá calor. Seu corpo tá gastando energia para regular a sua temperatura corporal com mais esforço do que quando não tá fazendo esse calor infernal. E você existe nesse mundo, não existe isolado. Então, se tá fazendo calor insuportável nesse mundo que o ser humano não devia nem estar lidando com esse calor, nem estar lidando com o aquecimento global, tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração que você tá dormindo mal, acordando suado, tá, né, desconfortável fisicamente. Tudo isso afeta na sua vida, na sua produtividade e na forma que você tá se vivendo aí, ó. Tá bom? Beijo, se cuida. No episódio de hoje, a gente vai conversar com vocês sobre síndrome do impostor, síndrome da impostora, porque é um tema que vocês pedem muito pra gente falar e a gente trouxe informações exclusivas da internet aqui no G1 pra gente discutir essa coisa do síndrome do impostor. E aí, assim, pra gente começar, vamos começar definindo o que é síndrome do impostor? O que é? Né? É só uma sensação ruim que eu tenho terça-feira? Não necessariamente. O que é a síndrome do impostor? Então, a síndrome do impostor está muito ligada com você sempre diminuir ou negar as suas conquistas. Então, as suas habilidades. Então, tipo assim, eu consegui, passei no tal negócio de tal... mas todo mundo passaria. Foi uma questão de sorte. Passei no concurso, passei na faculdade. Passei passaria nessa matéria. Então, assim, de pegar coisas que tem um resultado real no mundo, você realmente passou, você realmente fez aquilo, você realmente tem aquela habilidade, estudou para aquilo. Você realmente tem uma empresa há 9 anos. Você se sente que em algum momento alguém vai te desmascarar e te falar, ei, você tá fingindo, você é um ator fingindo ser essa pessoa que você é. E, na verdade, não é bem por aí. Como se você tivesse arquitetado um grande plano para enganar todo mundo em volta de você sobre as suas habilidades, suas capacidades e as suas conquistas. Eu acho legal da gente pensar especialmente em conquistas, porque eu acho que fica um pouco menos genérico, mais fácil de entender. Então, pensar assim, eu de fato consegui fazer alguma coisa, qualquer coisa, desde juntar dinheiro e comprar um carro, até passar tirar a carta de motorista, passar numa prova, conseguir manter sua casa arrumada, sei lá, literalmente qualquer coisa. Que assim que a gente consegue, a gente entra nessa coisa de mas todo mundo conseguiria. Nem é tão difícil assim. Mas foi sorte. Mas foi só dessa vez. Sabe? Começar a inventar um monte de historinha, de lelelê, pra de alguma forma justificar que aquilo não foi feito por você. Que você não tem nenhum crédito, nenhuma relação com o fato daquilo ter dado certo. Foi um grande acaso. Que você não tem a capacidade para aquilo ter existido.
E o que eu acho muito legal é que, tipo assim, não deixa de ser verdade. Outras pessoas, realmente, se elas tivessem feito o mesmo caminho que você fez, talvez no final ela também passasse nesse lugar, conquistasse essa coisa que você conquistou. Mas isso não tira o mérito que você também fez, sabe? Não te faz ter feito menos, porque outra pessoa podia ter feito também, sabe? Uma coisa meio maluca, né? É. E aí tá muito ligado também com essa ideia de duvidar das suas habilidades e se sentir de fato uma fraude. Então é você pensar assim, poxa, tem X anos que eu estudo isso. Será que eu sei mesmo esse tema? Poxa, eu tenho sei lá quanto tempo que eu treino skate. Será que eu sei mesmo andar de skate? Sabe, você já tiver essa sensação? Às vezes você vai fazer uma coisa e você fala, meu Deus, mas não sei se eu sei fazer. E aí é uma coisa que você fez assim, A vida inteira. 1 milhão de vezes, mas aí naquele momento você bate não sei se você vai fazer. Comigo acontece toda vez que a gente vai fazer uma ação de lançamento. Que eu não sei se eu sei fazer, mas aí tem 8 anos que eu faço isso. Tem 8 anos que. 8, 9, quase 9 anos que a gente faz todo esse processo e toda semana, gente, abrir o coração aqui. Eu fui dar uma aula ontem sobre hábitos. E eu conversei com a Sucena umas meia hora. Sobre hábitos. Não é sobre, tipo, uma coisa nova que a gente tá aprendendo a conversar agora. Hábitos, que essa menina já... É uma das coisas que eu mais estudei na minha vida inteira. E aí eu comecei a entrar na pira de, será que o que eu tô falando é realmente importante? Será que o que eu tô falando realmente faz diferença? Será que a pessoa, se jogar no Google isso aqui rapidão, ela não chega na todas as mesmas respostas? Será que eu não tô sendo uma grande maluca? É uma sensação que me acompanhou em vários momentos de criar e manter essa empresa. Inclusive, eu acho que acontece quase uma vez por semana, quando eu gravo podcast, falo, gente, mas como não sei de nada, né? O que eu falei aqui? É essa sensação. Uma novidade, novamente, a pessoa pode achar isso aqui no primeira pesquisa que ela fizer no Google. Sou completamente desmiolada e senso comum. E aí, gente, vamos conversar então? Assim, trouxemos aqui, para além das nossas reflexões, a gente trouxe motivos pelos quais essa síndrome do impostor pode acontecer. Porque é muito legal a gente pensar, especialmente, que a gente não tá passando por isso sozinho, né? Se a gente vai pensar no contexto da nossa vida, nas coisas que a gente experiencia, nos motivos pelos quais a síndrome do impostor existe, você vai ver que você tá sentindo, eu tô sentindo, a Sucena tá sentindo. E por isso que tem um nome, entendeu? Se não tivesse, se só você sentisse, ia ficar... Às vezes eu tenho a sensação de que eu sou impostora. Como é muita gente, tem um nome. Se você jogar no Google, tem aqui, ó, síndrome do impostor. Porque muita gente se relaciona com isso. Então a gente o que é muito doido, e é uma das coisas que a gente vai comentar aqui hoje, que é essa coisa de que a gente acha que o outro não tem. Que é uma coisa exclusiva. Uma coisa exclusivamente na sua vida. Mas não é. Inclusive, esse papo aqui de vulnerabilidades é para vocês saberem que a gente tem. Porque às vezes você olha aí e fala, eu queria ser igual a elas, que não tem essa dúvida. Me passa, lotada de dúvidas. Aqui, outro dia comentaram pra mim que queria ter uma rotina boazinha, uma vida perfeitinha igual a minha. Aí. Paramos aqui de gravar várias vezes. Inteiro lambido ali, ele tá com uma alergia que eu tenho que dar uma injeção nele, que custa R$400. Eu tenho dinheiro pra dar essa injeção agora? Não. Então eu vou fazer o quê? Vou dar banho, acender uma vela pra São Francisco. Um pouco de ciência, um pouco de fé. Tá entendendo? Enfim. Então, quais são os motivos pra gente ter a síndrome do impostor? Primeiro motivo aqui que a gente... Primeiro ponto que eu gostaria de levantar, que tem... Não fui eu que levantei esse ponto, não. Tem uns artigos falando sobre isso, que a gente deu uma estudada antes da gente vir conversar com vocês, porque é uma coisa que a gente faz com frequência. Especialmente, levantou um ponto sobre a síndrome do impostor, que eu nunca tinha pensado tão a fundo assim. Então tá, síndrome do impostor é mais comum entre mulheres, óbvio, né? Porque, enfim, estamos ali achando que a gente não vale nada, achando que a gente não sabe nada. Tem até aquela coisa de tipo, a mulher para se candidatar a uma vaga de emprego, ela tem que preencher entre 90% a 95% dos pré-requisitos para ela falar, tá, essa é uma vaga massa para mim. Daí o homem precisa preencher, sei lá... 60%, um trem assim. 40%. É uma coisa ridícula, assim, de falar, deixa eu tentar. E aí, como que a gente, né, sente que só é válido tentar se inscrever para a vaga se a gente preenche 95% dos requisitos e os homens estão lá mandando assim, falando,
Como é que ele gosta da minha cara? Vamos lá. E é isso é reforçado o tempo inteiro. Quanto mais também minorias você fizer parte, mais exigente fica esse critério. Se já está aqui difícil para mulheres brancas, para mulheres pretas vão ser pior, para mulheres com deficiência vão ser pior, e enfim, vai ser pior. Enfim, muitas questões que precisam ser levadas em conta. E é isso, a coisa toda da gente ter sido ensinada também a ser excelente, né? A excelência está muito ali do lado da criação de mulheres, você ser excelente em tudo que você faz. Eu tô com um negócio que eu tô quase começando a falar abertamente, que a minha frase do ano vai ser... Quase começando. Fazer mal feito mesmo. Sabe aquela coisa assim de falar, nossa, não, porque se não for pra ser bem feito, eu prefiro nem fazer. Vamos fazer mal feito. Também acho. Porque fazer mal feito te ensina pra um dia você fazer bem feito também. É parte do processo. É só medo da gente errar, mas medo de errar. Exatamente. Então, assim, eu acho importante também a gente pegar que você não tá isolada no mundo. Essa sensação não criou porque você é doida, maluca na sua cabeça e falou, eu vou criar uma tormenta. Tem um negócio aqui pra mim. Não é exatamente assim. Então, vale a pena olhar todos esses pontinhos aí que diferem, que culmina aqui nessa grande síndrome do impostor. Então, essa conversa é sobre mulheres, minorias, de modo geral. Que a gente fala aqui que a gente tem a síndrome do impostor, né? De todo mundo a gente sente, né? Não só fala. A gente, de fato, sente isso, se identifica no discurso de outras pessoas sobre isso. Mas nós também somos as pessoas que, quando a gente dá uma sugestão numa empresa, quando a gente resolve alguma coisa, a gente é muito questionada. Então, tudo que você vê como, eu sei fazer isso aqui... Se te perguntam 7.000 vezes, fica difícil ter confiança, né? Pessoa pra falar, mas sabe mesmo? Mas isso aqui vai fazer como? Mas isso aqui... Então, vira uma coisa que, peraí, não é só sua conversa interna que tá duvidando da sua capacidade, entendeu? Tem um externo muito forte, também duvidando, também te questionando o tempo todo. Então, assim, se a gente for pensar que, querendo ou não, um pouco do que acontece no externo passa pra dentro da nossa voz interna... Não é. Essa dúvida. Não tem surpresa nenhuma que mulheres e minorias, de modo geral, vão ter mais síndrome do impostor e vão se questionar mais. E aí, um desses artigos que eu estava lendo levantou um ponto muito... Eu lembrei de uma coisa aqui. Eu lembrei de um dia. Eu estava na faculdade e eu estava fazendo... Nem lembro que química que era. Eu não acho nem que era química. Mas era uma matéria do... Gente, não lembro o nome. Suprimi. Era uma matéria da engenharia. Eu fiz muitas matérias que eram no ISEX. E aí era uma questão lá que eu ia bem na matéria, tava indo, eu entendia. De boa, era abertamente dito a Sucena aqui, ó. A professora falou, a Sucena me lembrou de um problema. Fiz uma conta, num trabalho em grupo. Ninguém acreditou na minha conta. Os homens tiveram que refazer a conta para conferir, chegar no mesmo resultado que eu, e aí se chegasse a gente ia entregar a prova. E eu fiquei lá falando, então vamos, mãe, vamos levar mais tempo, eu já fiz, já tá aqui. Já expliquei, vou esperar. Mas tá vendo? Aí depois você sai daí pensando, será que eu sei fazer conta? É só da minha cabeça? Não inventou sozinha, né? Entendeu? O fato de ter 5 pessoas para confirmar uma coisa que você já tinha chegado na conclusão, não exatamente te passa credibilidade, E né? no dia, eu fiquei ali com a certeza. Eu fiquei, ai, que otários. Eu tenho certeza da minha resposta. Mas ao longo do curso, isso foi ficando na minha cabeça. De, será que eu sei mesmo? Vamos ver se alguém confere o que eu fiz. Nossa, menina, na minha faculdade tinha uma coisa dessa, das pessoas ficar conferindo o que eu fiz. Que ódio! Tudo que eu fazia, a gente separava. Mas aí é porque eu era uma aluna ruim. Então a gente separava grupo, e aí no grupo sempre tinha uma pessoa que ia revisar a minha parte. Ó, que porra é essa? Pelo amor de Deus. Emoções. Sabe? E aí é isso. Também, se você é uma pessoa que fica vigiando o trabalho do outro, revisando o tempo inteiro, sem necessidade... Vamos abrir mão desse controle aí, que deixa dar errado. Deixa acontecer uma coisa e falar, fulano realmente errou. Porque também, poxa, né, questões. Mão na consciência. E nesse aspecto de mulheres, minorias se sentindo mais a síndrome do impostor, tem esse artigo que a moça estava falando sobre como acontece muito de que os homens, eles não lidam com isso de modo geral, né? Homens muitos parentes, eles não lidam com isso como uma síndrome. Você entende? Porque quando a gente coloca o nome de síndrome, faz parecer que aquilo ali é uma coisa anormal. Que é uma coisa que está acontecendo, é quase patológica, sabe? Você traz... Acomete alguns, mas nem todo mundo.
você traz essa noção de que isso é uma patologia, um problema. E tudo bem, eu entendo que os sentimentos de dúvida, né, de se sentir não capaz, eles são realmente um problema. Mas eles também são comuns. Então é mais o tipo de coisa que é a forma como, de modo geral, a parte empreendedora, empresária de homens brancos cis lidam, como tipo, duvidei aqui, mas aí já dei uma olhada aqui, lembrei que eu sou capaz e segui em frente. Ninguém tá falando daquilo como uma grande síndrome que a gente precisa prestar atenção e tentar eliminar, sabe? Porque depois que eu li isso, foi um choque pra mim mesmo, sabe? Pensar como a gente tá, quando a gente fala que tem uma síndrome do impostor, isso é um problema muito grande. É um problema muito grande, não tô falando que não diminuindo. Seja. Mas, quando a gente coloca que é uma síndrome, eu acho que faz parecer que eliminar aqueles sentimentos é mais importante do que qualquer outra coisa. Uhum. Tá entendendo? Quando na prática, dentro de tudo que a gente conversa, não existe eliminar o sentimento. Não existe você fingir que você nunca mais vai sentir isso, que você se curou da síndrome do impostor e a partir de agora... Não, existe lidar com o sentimento. Senti isso hoje, tudo bem. Então, como é que eu posso manejar isso? Como é que eu posso deixar isso não... influenciar, sabe? Em tudo que eu tô fazendo, nas pessoas que trabalham comigo. Aquilo, né? Lidar com aquilo, exatamente. Que é o que a gente fala aqui constantemente. Pensar que um sentimento, ele não é necessariamente a verdade. Né? Você falar, nossa, eu me sinto incapaz, isso não transforma você numa pessoa incapaz. Mas não dar moral pros seus sentimentos também não faz ele virar uma coisa que você ignora, entendeu? Não é porque não é verdade que você não tem que olhar. Eu acho que essa é uma pegadinha de sentimentos. Ao mesmo tempo, não é verdade absoluta, não tá te falando haja dessa forma sem pensar em nada, só... não é isso, mas também não é... porque não é verdade, eu nem vou olhar pra esse sentimento que eu me invalido o tempo inteiro. Não é uma luzinha acesa no painel, né? Vamos olhar. Sentimentos são lúcidas. Boa, sentimentos são lúcidos. E eu acho muito interessante ligar como que esse... Assim, agora passando um pouco para a parte... discutindo em cima desse artigo, não é o que o artigo traz, mas de como que alguns sentimentos, como de dúvida, de incerteza, de medo, porque eu acho que a síndrome do impostor vem um pouco com o medo de ser descoberto, o medo de perder as coisas que você tem, porque você vai ser descoberto como essa pessoa, essa fraude. São sentimentos que normalmente, no patriarcado, não são tão bem vistos para homens. Então, acaba que também tem uma suprimida de reconhecer que esses sentimentos existem, principalmente em grupos de homens. Falar, não, me sinto muito incapaz. Não é uma coisa, no geral, vista como um comportamento de homem, né? Muitas aspas, que é isso, é só a construção social. Do patriarcado, E são que sentimentos que homens deveriam evitar e esconder a todo custo. Não deveriam sentir. Então, também eu acho que deve ter um nível desse sentimento interno. Existir essa síndrome dentro da cabeça de muitos homens, mas não ser falado assim, porque classificaria uma fraqueza. De novo, porque a síndrome é vista como uma fraqueza. Entendeu? Um buraquíssimo lá embaixo. É isso, né, gente? Nada do mundo é só uma resposta, um fator, uma coisa. Tem um outro motivo aqui, que é a gente ver mais o nosso interno, né? Você tá o tempo todo lidando com os seus pensamentos, com suas coisas, tá se vendo por dentro, entre muitas aspas, e ver o externo do outro. Então é aquela famosa coisa que a gente vê na rede social, que as pessoas estão mostrando no palco. Elas estão mostrando o melhor do que elas têm lá. E claro, na rede social isso fica mais evidente, porque a gente edita, porque a gente... Claro. Mas na prática, na vida real, também quando você está conversando com uma pessoa, não são todas as pessoas que vão expor vulnerabilidades, que vão expor as partes dela que são feias para ela mesma, que ela não se sente feliz com aquilo, não se sente confortável com aquilo. É uma coisa que você vai ter numa conversa com um amigo muito próximo, uma pessoa, enfim, que é importante para você, que você se sente confortável e confia nessa pessoa, e essa pessoa confia em você de volta. Então, de modo geral, para a maior parte da população, a gente está vendo o externo. Então, tem essa quebra da gente ver o externo da pessoa e não imaginar que ela pode se sentir da mesma forma que a gente se sente. E aí entra nesse distanciamento de novo. Fala, olha, fulano tá lá, ganhando não sei o quê, das quantas, alcançando não sei lá das quantas o quê. E aí, eu tô aqui, xoxa. Sabe? Tipo, não tô
não me sinto uma pessoa capaz de alcançar nada, não me sinto... E olhando pra fulano, você não imagina que fulano tá lá pensando num monte de minhoca que você também tá pensando? E porque é isso, né? Você tá vendo fulano conquistou uma coisa. Você não fica, mas ele tem aquele fraco em matemática, que foi uma dificuldade pra ele, eu acho que invalida o processo dele. Não, você só fala, conquista. Então, pronto, tá aí. Legal. Você pensa, mas eu tive muita dificuldade. Eu também não fiz em 2 meses. Eu também tive muita ajuda. Eu tive muita ajuda. Sabe? Então, você tem muito mais informação pra questionar aquilo. E é uma coisa que a gente aprendeu um pouco como sociedade, que é mais lógico ver as coisas de um lado, ver as falhas que a gente tem e o negativo, acreditar na parte negativa que a gente tem, do que na parte boa. Tipo assim, é mais fácil para você se considerar incapaz do que você realmente falar, não, eu acho que eu dou conta. Eu acho que eu sou capaz de fazer essas coisas. Eu me preparei. Nossa, faz todo sentido. É uma coisa mais realista você pensar que foi tudo uma fraude que você realmente conseguiu. Porque o jeito que a gente é ensinado, que é se preparar para o pior, olhar para os defeitos, ver o que falta, né? Focar nessa coisa que você ainda não é perfeito, focar no que falta para ser perfeito. Você pensar assim, eu tenho uma vida. Vamos supor que você está vivo. Vamos supor que você está vivo. E aí você tem muitos pontos da sua vida onde você é muito organizado. Mas você tem alguns pontos da sua vida onde você não é organizado. É muito mais fácil você olhar para os pontos onde você não é organizado e falar, eu sou desorganizado, do que olhar para os pontos onde você é organizado e achar que é suficiente para você falar, não, eu sou uma pessoa organizada, mesmo que meu guarda-roupa seja bagunçado. É isso. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, isso aqui já é uma teoria da cabeça dessa cena, que é quantas provas que a gente precisa para acreditar na gente, sabe? Esse questionamento o tempo inteiro. Por exemplo, para mim, a síndrome do impostor vai em lugares de, tipo assim, consigo manter uma casa organizada. Consigo para sempre? Então, se eu não consigo para sempre, eu não devo conseguir. Consigo... Tipo, qualquer mínima coisa é suficiente para derrubar a sua identidade daquilo ali, né? Tipo assim, eu consigo resolver o problema sempre, mas uma vez eu não consigo. Então, será que eu consigo resolver o problema? Será que eu, sabe, de pegar Já não é prova suficiente que eu consiga resolver várias vezes? Né? Já que a gente está aqui coletando evidências para desacreditar nessa história que a gente está se contando. Não é prova suficiente você falar, eu consigo, eu passei. A maior parte das vezes eu consigo. Eu fiz na faculdade, eu consegui passar nas matérias para ter esse diploma, por exemplo. Por que eu não consigo acreditar nele? Quantas outras coisas eu vou ter que fazer para eventualmente chegar num ponto em que eu olho e falo, não, atestado de consigo. Sabe? E a verdade é que não existe. Mas aí, de novo, a gente entra no medo de errar. Que é o quê? É isso, tipo, na prática, eu tenho que acertar todas as vezes pra valer. Se eu errar uma vez, eu sou um impostor que não sabe fazer isso. Pegamos aí a pegadinha. Então, assim, eu acho importante, às vezes, colocar em perspectiva o que me tiraria desse lugar. Qual que seria a prova, a evidência máxima de que eu não sou uma impostora? Se não encontro, é porque não existe. Tá, vai lá, me explica. De tipo assim... Aplica na sua vida de empresária. Então tá, deixa eu pensar na minha vida de empresária. Qual seria a prova máxima de que eu sou uma boa empresária na minha cabeça? Não ter problema nenhum. Tá tudo resolvido. Isso não existe. Eu vou chegar nesse lugar? Não vai. Não vou chegar nesse lugar. Então, será que eu não posso olhar para outros? O único jeito de você chegar nesse lugar é você fechar a empresa. Acabou mesmo. Aí, então, será? Então, acabou, tipo assim, não existe esse lugar. Eu não vou chegar nesse lugar. Entendeu? E aí, quando eu me lembro que eu tô buscando uma coisa totalmente impossível, ou eu ajusto o que eu tô buscando e falo, não. Então, para mim, a meta seria não ter uma demanda X mais. Enfim, não cheguei nesse lugar ainda para dar o exemplo. Ou então eu assumo que talvez seja lidar com essa sensação, mais do que realmente mudar o jeito que eu faço, vivo, e encontrar uma solução, tipo, objetiva no mundo sobre ela. E sim olhar para dentro e falar, não, peraí, parece que é um questionamento que vai continuar independente do que eu faça. Entendeu? De tipo, independente de quanto que eu me esforce, do quanto que eu alcance essas mini metas da minha cabeça, como é uma coisa tão fora da realidade esperar essa perfeição, porque no geral a gente está esperando um nível auge de perfeição, que é isso. Eu esperando uma empresa sem problema. Já ouviu alguém falar isso?
Ah, não, no meu trabalho não tem nenhum Tem problema. 7 anos que a gente não tem nenhum problema. Meu Deus. Pelo amor de Deus. São questões pra mim que chegam... Eu faço isso com várias coisas. É um jeito que eu uso pra pensar. Se funcionar pra você, ótimo, eu fico feliz. Mas eu sei que não funciona pra todo mundo. Que é isso, quando eu chego num lugar que eu falo, eu fisicamente não posso fazer nada, olha. Então é olhar pra dentro. O que dentro de mim que eu consigo lidar, acolher pra isso não ser um problema mais, sabe? Não ignorando, mas de falar, não tem uma solução prática. Então a solução tem que estar em outro lugar. Como é que eu posso conviver e não deixar isso destruir? Me comer, me devorar, porque senão, se essa for minha meta pra sempre, até o dia que eu parar de ter empresa, eu vou me sentir insuficiente e impostora nesse trabalho. Independente se tem 15, 20, 30, 40 anos que eu faço isso aqui. Entendeu? Independente do quanto de sucesso você vai ter, se a meta é não ter problema, você não vai alcançar esse objetivo e ficar eternamente frustrada. E aí a gente entra nesse ponto, né, galera? Que, no final das contas, tudo que a gente faz aqui na Flor de Mim, nas nossas próprias vidas individualmente, não é pra você ser o auge da produtividade, a pessoa mais bem-sucedida da face da Terra, porque foda-se. É pra você viver um pouco melhor, sabe? Um pouco mais se sentir em paz. mais feliz com você, um pouco mais em paz, ter, sei lá, 2 vezes na semana que você vai parar assim e falar, minha vida é gostosinha, né? Eu gosto disso aqui. Pronto, é essa que é a grande meta. Então, como que você vai sentir que a sua vida é gostosinha se você tá buscando a perfeição? E não só buscando a perfeição, como falando que se você não alcança a perfeição, você é um impostor de tudo que você já fez. Tá entendendo? Porque vai chegando em níveis que você começa a ficar insustentável. Fala, então pera, se eu errar, quer dizer que eu sou impostor. Então, aí é melhor nem tentar, tá vendo como que uma coisa junta na outra? Outro motivo também pelo qual o síndrome do impostor é muito comum é que a gente precisa se imaginar no lugar onde a gente está ocupando, entendeu? Então você pensa assim, eu posso ser um CEO? Deixa eu ver quantas pessoas parecidas comigo são CEO. Tá entendendo? Vocês estão entendendo onde a gente tá indo? Porque aí a gente chega no ponto em que, novamente, minorias de modo geral, elas normalmente não têm representatividade nesses lugares. Então, é claro que se você vai alcançar uma coisa, você ainda vai ficar assim, claramente não é meu lugar aqui. Porque não tem ninguém que se parece minimamente comigo nesse lugar. Às vezes parece uma coisa que já está sendo resolvida. Mas quantas pessoas não são a única pessoa preta de uma empresa? Ou a única pessoa com deficiência que está num cargo de importância? Poxa. Não tá, a gente tá caminhando? Tá caminhando. Pra falar também que nada, acho que nada não. Pensar nisso, assim, nessa ideia de que toda vez que a gente tá se sentindo meio impostor porque tá ocupando um lugar onde pessoas como a gente não costumam ocupar, a gente também tá fazendo um trabalho incrível e maravilhoso pra quem tá vindo depois da gente. Né? Pensar que a gente vive uma grande roda que continua seguindo e que você vem depois dos seus ancestrais e você é ancestral de quem vai vir depois de você, de alguma forma, mesmo que seja da grande espécie humana, é legal a gente pensar que é importante a gente fortalecer esse lugar de se sentir mais pertencente, de conseguir negociar, conversar com a síndrome do impostor, sem deixar que isso consuma você, porque eu acho que é esse o ponto que a gente está falando aqui. Porque se a gente começa a pensar de, eu lido com a síndrome do impostor, e essa síndrome, ela tem sido tão forte, tão recorrente, que de fato tá me paralisando, entende? Então a gente tá se afastando de criar um espaço para as próximas pessoas também. De falar que não, olha, a gente pode ocupar esse espaço, a gente pode estar nesse lugar. Não é para você ter culpa, viu? Você não é responsável por todo mundo. Não é. Inclusive, só por você mesmo. É só pra gente ter essa perspectiva de, é isso, estamos aqui fazendo a mudança juntos. Mas não tá tudo no seu colo, calme lá. Viu? Tem muita gente no mundo. Vamos nessa. Mas todo mundo fazendo um pouquinho fica mais fácil. É isso aí. Basicamente é isso. Então, para lidar com a síndrome do impostor, eu acho que é muito importante, a gente entender que ela tá te falando uma coisa que não necessariamente é verdade, não significa que você não seja capaz de fazer as coisas que você faz, que você não mereceu estar nesses lugares. Dá uma olhada para você e fala, não, vou listar aqui coisas que eu acho que eu faço bem. Fazer esse grande arquivo de coisas que você conquistou, que são importantes e que constroem a pessoa que você é, pra gente lembrar e falar, não, eu fiz essas coisas, porque eu acho que
às vezes, só na cabeça, fica difícil. Isso é uma coisa que a gente traz, inclusive, no planejamento, que é a coisa de alcançou uma meta sem ver o caminho que você alcançou, fica mais fácil colocar na mão do destino. As coisas... Não fiz nada por isso, só aconteceu. Mas no momento que você anotou, você consegue ver o seu esforço, consegue ver as coisas que você trabalhou para conquistar aquilo ali, enfim. E eu acho muito importante que a gente relacione um pouquinho isso com autocompaixão, que é uma coisa que pega para mim, que enquanto a gente estava estudando, muitas coisas falavam, tipo, de como que é difícil encarar esse sentimento, porque a gente tem tanto medo de ser uma fraude que você realmente não quer olhar para dentro e falar, será que eu sou realmente uma fraude, sabe? Parece que se você investigar, você vai acabar descobrindo que Então fica muito difícil e é geralmente um processo muito envolto de vergonha, culpa, sentimentos que já são difíceis pra gente lidar. E aí eu quero voltar com a coisa da autocompaixão aqui, inclusive temos um episódio só de autocompaixão, que é a coisa de quando a gente olha pra uma coisa que a gente não gosta na gente e é acostumado a fugir dela, achar que é um defeito, achar que te deixa menor do que o mundo, lidar com aquilo querendo esconder e com ódio, você não devia ser assim, crítica, a gente não vai olhar para esse lugar. Porque você falaria para uma pessoa, criticaria uma pessoa que toda vez que você fala uma coisa para ela, ela te dá uma patada e fala, você que é um... Você evita de conversar com essa pessoa no geral. Você não vai falar para ela, amiga, deixa eu te dar um toque, se ela vai te massacrar 2 segundos depois. Agora, se você lida com isso e fala, não, vamos pôr aqui no cenário da amiga, amiga, deixa eu te dar um toque, mas eu te amo, tananana, e a pessoa te responde com um, não, amiga, muito obrigada. Também é isso. Não te tratando com muito ódio, com muita raiva, com muito... Fica mais fácil lidar com isso. E aí a autocompaixão entra nesse lugar pra gente parar de olhar para os lados que a gente não gosta na gente, as fragilidades da gente com ódio. Tipo, se receber, olhar com aquilo fugindo, tananã, esses exemplos todos. Sabe? Você olha para aquilo e aí você lembra de tudo que você não é, tudo que você não conseguiu. Vira um grande bola de neve de todas as coisas erradas que tá rolando na sua direção para te esmagar. Entendeu? Ninguém quer isso. Ninguém quer olhar para um lado do seu e ter esse sentimento. Mas quando você olha para isso, você fala, eu entendi. Fala, vamos sentar e tomar um café. Vamos aqui, ó. Vamos de levinho. Você é a pior pessoa do mundo? Não é. Acho que não. Se a gente for olhar aqui, pior pessoa do mundo não tem. Vamos lá. Vamos se tratar com um pouquinho mais de compaixão mesmo, de falar, eu entendi, nossa, eu tô muito frustrado que eu não consegui, eu tô muito triste que eu ainda não consigo acreditar nas coisas que eu faço. Vou me tratar com o quê? Carinho, falar, um dia eu vou acreditar. Eu sinto muito, o que será que tá acontecendo na minha cabeça? Vamos pensar nas coisas pequenininhas que você acredita que você fez? Nossa, eu cuidei do meu cachorro, ele tem uma vida boa. Que bom. Legal demais. Vamos lá. Começar de algum lugar é bom o suficiente. Eu mando mensagem pros meus amigos e fico feliz, eles cuidam dessa relação. Então, pequenas coisas que trazem pra gente de volta esse senso de que você não é a pior pessoa do mundo, que você não é uma impostora na sua própria vida. Que você não é especialmente a única pessoa no mundo sentindo isso. Exatamente. Todo mundo tá sentindo isso em algum nível. Todo mundo. Da Boca Rosa até absolutamente qualquer pessoa aleatória que passou na rua por você. Então, assim, você pode não saber onde que essa pessoa se questiona, qual que é a área da vida dela que ela tem, qual que é a questão da vida dela que ela não tem resolvida, qual que são os medos que ela tem, mas tenha certeza, ela também tem. Ela é gente igual a você. Gente, caso vocês não saibam, a coisa que conecta todos os humanos é que todo mundo tá sofrendo. Beleza? Todo mundo tem um sentimento angustiante, todo mundo tem uma coisa que está acontecendo ali que a gente não sabe, e isso é uma coisa que a gente, enquanto empresa e pessoas, tenta mudar, chegando aqui, falando, vou te contar quais são as minhas paranoias, para você lembrar que todo mundo tem. Por exemplo, vou falar uma síndrome de impostora minha aqui. Vários episódios vocês falam assim, como a Sucena é sensata, e eu adoro, eu fico... amigas, mas no fundo do meu coração eu sou tão irrazoável. Minha vida, eu não lembro quantas vezes eu fui tão irrazoável. Não, a palavra que define a Sucena é razoável. Mas eu me pego falando, olha como eu finjo pra todo mundo que doida. eu sou. Olha como que eu... Todo mundo acreditou que eu sou boa da cabeça, que eu me importo com o meu sentimento. Importo desde o dia que eu consigo pensar. Desde que ele entendeu que isso é sentimento. Eu tô preocupada, vamos acolher, nananã.
toda semana eu penso, mas... Enganei todo mundo, né? Mais uma vez! Caiu no meu truque. Entendeu? Quantas vezes eu vou precisar ouvir as pessoas falando, parece que isso é uma verdade sobre você, até eu acreditar. E aí aqui deixo o meu negócio que, apesar de ter essa síndrome do impostora, toda semana eu falo, não, o que é isso? Ei, amada, vamos rever aqui. Olha a sua vida. Será que realmente não é? E faço o esforço de acreditar que eu posso ser essa pessoa que vocês estão falando que eu sou. Mesmo que eu não seja só ela, no tempo inteiro ela, uma parte de mim é ela, sabe? E tem uma coisa muito doida, que eu vi uma vez falando sobre síndrome do impostor, nossa, tem 1000 anos sobre isso. Que é muito legal. Que é, se você não acredita no que você faz, tipo, você, eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito... Você não tá desacreditando só você. Você tá desacreditando tudo que você estudou. Então, tipo assim, eu acho que eu não sei planejar a semana, que não sei o que, aprendeu comigo, então você tá desacreditando de mim também, entendeu? E desacreditando das minhas referências, sabe? Uhum. Tipo, quando você fala, não, eu não sei se eu sei isso, não é só você que não sabe, é todas as suas fontes, todas as suas referências, tudo que você estudou. Você não estudou? Você não acredita que você estudou? Sabe? Se a gente for passando para coisas mais práticas mesmo, falar, você é uma pessoa que não se envolve com o seu sentimento. Você não acredita que você fez terapia por 6 anos enfiado um atrás do outro? Você tá entendendo? Porque nunca isso pensou nada sobre isso. Isso é uma evidência de que, embora você talvez não esteja no lugar, virou a iluminada, sabe tudo, porque não vamos chegar nesse lugar. Mas embora você não tenha chegado lá, o processo aconteceu, você passou por isso, você estudou. Você é uma pessoa que pega esse caderninho aqui, abre um vídeo no YouTube e fica 45 minutos ouvindo uma pessoa falar sobre como emoções são feitas, tá entendendo? Então não tem como desacreditar tudo isso. Se você desacredita em você, você também está desacreditando tudo isso, desacreditando todo esse processo. E o processo, eu acho legal da gente pensar no processo nesses aspectos, porque é uma coisa palpável. Uhum. Você fala, não, eu de fato estudei para isso. Eu estava sentada lá, eu fui lá, eu peguei aqui meu caderno, anotei todas essas coisas, sabe? Aconteceu, há uma evidência disso. Posso não me sentir preparada, posso não me sentir preparada, posso não me sentir detentora de todo o conhecimento nesse aspecto, posso sentir que às vezes eu tô meio inadequada, mas eu fiz de verdade. Sabe? Eu realmente estudei isso. Isso existiu na minha vida. Eu dediquei meu tempo nisso, eu dediquei minha energia nisso, eu dediquei minha vida nisso. Então, quão impostor eu posso ser? Que impostor mais bem preparado estudou tudo pra ser impostor. A profissão dele é impostor em biologia. Impostor, pelo amor de Deus, gente. Peguei esse diploma aqui, mas é tudo fingido. Eu fingi em cada prova, eu fingi em cada, sabe? Poxa, é um nível que, se você for pensar, fingir dá o mesmo trabalho que fazer, tá entendendo? Se a gente for pensar assim, poxa, estamos formando impostores muito qualificados. E é isso, gente. Eu acho que uma coisa que eu queria trazer nesse episódio é que mesmo que você ainda vai continuar tendo essas dúvidas, porque é impossível, aparentemente, não ter, né? A gente só tá aprendendo a acolher e seguir apesar delas. Eu espero que a gente tenha mais coragem de tentar fazer coisas que a gente não se sente completamente preparado e merecido de tentar. Mesmo que chegue lá e seja um grande fracasso, fala, realmente, eu preciso me preparar mais. Realmente, eu não sabia tudo que eu precisava. Que a gente, pelo menos, experimente e fale... Porque tem até uma diferença da gente saber objetivamente o que faltou e a coisa que tá na nossa cabeça que falta, entendeu? É diferente a coisa de falar, não, eu fui mal nessa prova porque eu não estudei suficiente tal tema, do que nunca fazer a prova e falar, não, eu vou mal nela, porque eu não sei nada, eu não sei absolutamente nada. Eu fraudei meu diploma. Então é isso, gente. Era isso que a gente queria falar pra você sobre síndrome do impostor. Espero que você deixe aí nos comentários como é que é. Onde é que sua síndrome te pega de vez em quando? Como é que é isso pra você? Eu acho que uma ideia que a gente pode fazer aqui nesses comentários é, se possível, se vocês tiverem o coração aberto, meter uma honestidade radical. Pra quem for ler o comentário depois de você, porque os comentários ficam todos guardadinhos lá, fala, olha, é verdade, eu não tô sozinho. Porque esse é o tipo de coisa, toda vez que a gente fala sobre vulnerabilidade, e, de novo, é o processo que a gente faz no podcast, é por isso que o Errando em Público existe, a gente, toda vez que alguém se deixa vulnerável, fica mais fácil para as outras pessoas se exporem como vulneráveis também. Então, se todo mundo faz um pouquinho, a gente vai construindo uma coisa onde a gente precisa menos fingir que a gente não tá sentindo, precisa menos fingir que
Não dá um medo, um nervoso, uma sensação de eu não sei nada quando você vai falar numa palestra, sabe? Dar uma aula, enfim. E aí é um processo que todo mundo pode fazer um pouquinho pra mudar o cenário disso, sabe? E um pouquinho é sendo honesto, falando de verdade o que você tá sentindo, dentro do que for seguro pra você, dentro do que fizer sentido. Também ninguém precisa, assim, torturar por isso, mas nessa ideia de construir uma comunidade mais honesta. Não conseguiu comentar aqui? Problema nenhum. Pode me mandar na DM também. Pode guardar no seu coração, mas pensa que de vez em quando você converse com alguém. Fala pra alguém, um amigo próximo que você confia muito, um familiar que você confia muito. Fala pra ele, não, tô me sentindo incapaz de fazer isso aqui, ó. Sinto que eu não mereço, sinto que eu enganei todo mundo. Muitas vezes ele vai te lembrar que não. Vai falar, amigo, pelo amor de Deus, te vi estudar esses anos todos. Eu te vi insistindo. Posso te atestar que não é tão falsidade assim. Não é uma grande fraude que você está fazendo. Eu acho que é legal também, é o momento que a gente pode usar da rede de apoio como um olho externo sobre a gente. Porque isso é uma coisa que eu espero que tenha passado um pouco nesse episódio, de que a situação em si é a mesma. Você passou numa coisa ou você não passou, mas a forma como a gente vê aquilo como uma fraude ou como uma conquista faz toda a diferença. E de vez em quando, dentro da cabeça da gente, é muito confuso. Mas é bom falar em voz alta. Especialmente para uma pessoa que pode te falar, não, tô vendo aqui de fora, não é bem assim que tá acontecendo, não. Que não tá, uma pessoa que não tá contaminada com as minhoquinhas que estão na sua cabeça. Em geral, verbalizar as coisas diminui muito a força que ela tem. Porque na sua cabeça você pensando, eu engano todo mundo, do que quando você fala pra alguém, fala, eu acho que eu engano todo mundo. Pelo menos essa pessoa você já parou de enganar, entendeu? Já começamos com já tira da sua cabeça que nem é todo mundo se engana. Uma pessoa, você falou abertamente, acho que eu sou uma fraude. Eu falo isso até na terapia, gente. Às vezes eu falo tudo, falo, pois é, não sei se nada que eu te falei é verdade. E a minha psicóloga ficou, meu pai amado. Gente, indicação do episódio. A gente vai indicar para vocês o livro que chama Quando Acreditávamos em Sereias. Quando Acreditávamos em Sereias. Eu postei um mini review dele. Review que chama? Resenha. Parece que a gente tá divulgando muito esse livro. Mas eu postei porque vocês falaram que queria ver. Aí eu postei no Reels lá no Instagram, @flowdemim, caso você queira ver. Mas é um minutinho da gente deu. Enfim, gente, o livro é muito legal. Fala sobre duas irmãs, que uma delas morreu. E aí a outra vai vê-la na televisão. E aí fica uma coisa meio... E aí infâncias difíceis, completamente turbulentas. E um livro que... Vou descrever assim um pouco, mas você me fala se você sentiu isso. Que fala um pouco de vulnerabilidade e desse poder da confiança que... fala mesmo. Sabe? Verdade. Uma coisa de vamos ser honesto, rasgado de honesto. Vamos ser... Nossa, é verdade. Tem esse... Nossa, se você acha que esse livro tem esse aspecto... Você nem chegou na parte ainda? Aguarde. Então é isso. Tem 2 dias que eu tô lendo e eu já passei da metade. É muito fácil de ler, muito facinho. Gostoso. A leitura é leve, gostosinha. Tá certo? Então, beijo. Até quinta que vem. Tenha uma boa semana. E acreditem mais em vocês. Yeah! Tchau.